Olá, queridos investidores aqui do canal da Contadora da Bolsa. Hoje estamos aqui no evento da Suno Research, que chama Value Summit, né? A língua aqui tá Suno Research Value Summit, um evento sobre Value Invest, que é investimento de valores, e eu catei esses dois influencers aqui do mercado financeiro que eu quero saber se vocês conhecem, mas eu só vou apresentar eles para vocês depois da vinheta. Então fica nesse vídeo, porque aqui, apesar do foco ser conteúdo de tributação em bolsa, sempre que eu posso, eu trago influências para que a gente possa aprender cada vez mais como investir melhor, e desde que a parte tributária a gente cuida aqui. Então, roda a vinheta, fica nesse vídeo para você conhecer os meus dois convidados do vídeo de hoje. Vamos começar pelas apresentações, então. Esse lourão aqui da minha esquerda vocês já conhecem, é aquele Posse é Bom. Tem nome, mas é Posse é Bom, gente, mas eu sempre falo que Posse é Bom. E ela chama o pessoal do canal dela de sócios. E aí, sócios? Hoje invadindo o canal da Contadora da Bolsa. Afinal de contas, todos nós somos sócios em algum momento, porque a gente vai ter alguma ação que o outro tem, Kelly Posse é Bom. Tô mudando o nome dela como que fala. Hoje, lá no seu Instagram e no seu YouTube, qual que é o assunto de investimento que você está achando mais relevante para que a gente possa passar um pouquinho aqui para minha audiência? Eu tenho falado muito sobre diversificação, por motivos óbvios, né? Diversificar é para todo mundo. As pessoas têm comentado muito sobre crise, né? Crise, tá vindo uma super crise. Na verdade, eu tô vindo isso há 5 anos e... Bola de cristal, vai vir uma crise, ninguém sabe que horas que vai vir. Os profetas, vai acontecer, né? Não, uma coisa é certa. Vai ter. Agora, quando ela vai acontecer, é que a gente não sabe, porque a Bolsa, ela tem essas coisas, aí vai vir uma crise, vai existir. Então, quem está na Bolsa já tem que saber que vai existir. Mas a gente não sabe quando. A gente não sabe quando. Mas a parte mais importante que a gente tem que pensar é que tem mini crises todos os dias, né, Alice? A gente tem uma mini crise ali, uma mini crise cá. Então, se a gente for olhar um pouquinho para trás, Wesley Day, por exemplo, foi uma mini crise, mas causou na Bolsa. Sim. Então, a gente pega ali período de eleições, dá mini crises também. Sim. Então, por que a gente tem que falar tanto de diversificação? Porque não é por quando vier essa super crise, e sim que o teu portfólio tem que estar preparado para as mini crises. Então, diversificação é todo dia. Mas o que quer dizer diversificar todo dia? Então, diversificação é portfólio, se a gente voltar lá na moderna teoria de finanças, moderna dos anos 50. Meio estranho falar isso. Bem recente. Muito moderna, lá dos anos 50. Mas faz todo sentido, porque matematicamente, então, a gente tem os estudos de Markowitz que fala sobre a diversificação, que é o quê? Se o meu portfólio ele é montado a partir de ativos que têm correlações positivas, quer dizer que eles acompanham a volatilidade juntos. Como eu posso explicar isso de uma forma bem fácil? Se eu tenho apenas 2 ações, e as 2 ações são do setor bancário, as 2 são atingidas pelos mesmos problemas, elas têm correlações positivas, tá? Então, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que colocar no meu portfólio ativos que tenham correlações negativas. Quando um está subindo, o outro está caindo, isso traz o quê para a minha carteira, para o meu portfólio? Ele traz a diversificação correta, e então eu tenho um equilíbrio. Eu não vou sofrer tanto. Se eu tiver uma carteira, imagina com 2 bancos. Quando está tudo em queda, a minha carteira está totalmente negativa. Então, o que eu vou colocar aí? Eu vou colocar diversificação. Eu tenho falado bastante lá no canal e as pessoas pedem sugestões. Então, ali o nosso amigo Rodolfo, né, já até falou sobre o índice FIX, que é o Então, peraí, quem não sabe quem é Rodolfo, gente, o vídeo anterior a esse que eu subi aqui no canal, que eu estava com o Rodolfo e com o Murilo, que também estão aqui no evento hoje da Suno, do Value Invest. O que o Rodolfo falou? O Rodolfo estava mostrando, acho que vai aparecer naquele vídeo, né? O gráfico que compara o IFIX e o Ibovespa. Vai aparecer rodando assim, ó, tá lá no vídeo. Gente, quem não viu o vídeo, tá aqui, ó. Um cardzinho. Esse gráfico demonstra muito bem o que é uma diversificação. É claro que a gente não pode pensar em ter um portfólio só com 2 tipos de ativos, só 2 rendas variáveis, né? Que a gente vai ter, então, um fundo imobiliário que é variável e a gente vai ter ações. Nós vamos ter que colocar aí uma proteção também, que é muito interessante, porque se a gente for pensar assim, ó, dólar e real. Nos últimos 20 anos, Alice, o real simplesmente se desvalorizou 80% frente ao dólar. Então, não faz nenhum sentido a gente não ter um ativo em dólar. Então, o dólar faz parte de uma boa diversificação e a gente também tem ouro.
Mas esse dólar, esse investimento em dólar, você prefere fazer diretamente lá fora, com conta na corretora lá fora, ou você acha que o IVVB11 já atende? Pode atender, mas eu vou explicar uma coisa em relação ao dólar. Eu prefiro o dólar direto da fonte. O que a gente tem envolvido? Quando a gente fala em diversificação, se eu invisto só no Brasil, eu estou alocado numa economia só. Sim. Quando eu me desloco, por exemplo, abro uma conta no exterior, numa corretora americana, que é super fácil também, hoje... Tipo, 10 anos atrás, quando eu comecei a investir, era bem mais complicado. Sim. Hoje é super fácil, tu faz na hora ali, já sai investindo. E o que tu vai estar? Investindo em dólar e também em outra cesta, né? Vamos imaginar que o nosso portfólio é uma cesta, todo mundo fala não colocar todos os ovos numa cesta só, mas se eu tenho todos os meus investimentos aqui no Brasil, quer dizer que eu tenho uma cesta só. Sim. Eu tenho uma diversificação legal, só que ela está na mesma cesta. No momento que eu coloco um pouquinho lá nos Estados Unidos, e aí a gente tem entradas que não são caras, não pense assim, nossa, eu vou ter que ter um monte de dinheiro para investir. A gente vai ter os ETFs de ouro, inclusive, que investem diretamente pela Bolsa de Chicago. Então, tu pega exatamente o índice. Quando a gente investe num fundo de ouro aqui no Brasil, com exceção do da XP, os outros, ele tem um intermédio. Então, tu já sai perdendo um pouquinho de spread ali nesse intermédio. Então, por isso que é interessante, quando a gente pensa em dólar, pegar direto da fonte. Eu sou a favor de você ter dólar, realmente dólar. Entendi. E ouro também é bem importante, porque o que acontece? Se a gente for colocar um cenário, a gente tem assim, o dólar é maior que o real, porém o ouro é maior que dólar, que é maior que real. Então o ouro ainda está na ponta do nosso, vamos dizer, topo do portfólio. Isso porque o ouro existia antes do dólar e do real? Por que você acha que... O ouro é muito antigo, né? Vamos voltar lá para os primórdios da humanidade, né? O ouro é o primeiro investimento, acho que existiu, né? Antes de existir moeda mesmo, de a gente ter um papel. Eu não sei, gente, eu não sou muito boa de história, assim. A gente tem o ouro, e o ouro é uma questão, assim, que você pode também, quem tem mais condições, quando for crescendo o seu portfólio, de ter o ouro físico mesmo, a barrinha. Sim. Claro, tem um bom cofre em casa, né? Porque senão qualquer pessoa pode levar. Então, ter moeda, dólar em casa, pode ter? Claro, pode ter, mas também tem que ter cuidado. Se a gente for ter um monte de dólares e barras de ouro em casa, a gente tem um risco aí de ser roubado, Você não tem o FGV? Né? Você não tem o FGV? Não tem FGV. Não tem FGV atrás do seu cofre? Não tem FGV. E lembrem também que a gente tem que ter um pouco de renda fixa na vida, né? Eu tenho perfil agressivo, então eu não tenho tanta renda fixa, mas ela faz parte. E ter renda fixa, a gente vai voltar lá para o beabá de finanças, que é ter liquidez, né? Quando a gente tem reserva de emergência, então a gente precisa sacar, eu preciso de liquidez. Não pensem que só existe isso na poupança ou no Tesouro Direto, porque existem outras opções hoje, o mundo mudou, né? E a gente também tem aí umas rendas fixas melhores, porque aí tu consegue rentabilizar um pouquinho mais. E tem mais uma coisa interessante que a gente pode pensar, que todo mundo está falando que a Selic caiu, morte da renda fixa. Tudo bem, a gente não vai conseguir a rentabilidade da renda variável, né? Conseguir uma alavancagem na renda fixa. Mas se a gente voltar um pouquinho e pegar lá Selic a 14% ali 2015, 2016, a gente tinha uma inflação muito mais alta. Então, colocando no papel e fazendo o cálculo, Alice, hoje a renda fixa está rendendo mais, tipo, a poupança está rendendo mais que quando estava lá nos 14%. Porque se a inflação caiu. Entendi. Porque, claro, todo investimento a gente tem que descontar a inflação, Sim. né? Que a gente tem um poder de compra. Se eu tenho dinheiro hoje embaixo do colchão, o ano que vem ele não rendeu nada. Então, a inflação acabou fazendo com que eu perdi, né? Com que eu perca esse poder de compra que eu tenho. Se eu tenho uma coisa que eu compro hoje por R$100, daqui um ano ela vai estar custando 110, por exemplo. Se o meu dinheiro não está investido, não está rendendo, está lá embaixo do colchão, ele não acompanhou esse processo de rentabilidade e eu estou perdendo, então, o meu poder de compra. Sim, porque a inflação vai comendo ele ali pelas beiradas. Então, assim, diversificar é para todo dia, não é assim, não esperem vir uma super crise para diversificar. Protejam a carteira, o portfólio de vocês, porque, como eu sempre falo lá no meu perfil, crise é todo dia. Ok. Pessoal, é renda variável, vai variar, vão acontecer crises, né, maiores, outras menores, vai ter uma hora que a bolsa vai estar subindo, agora está no momento que todo mundo está, sou investidor de bolsa, a pessoa está batendo no peito, e aí na hora que a bolsa dá uma caída, o pessoal começa a desesperar. E o que você tem que pensar é no longo prazo, pelo menos é o pensamento que a gente tem aqui, né, das pessoas que eu estou gravando esse vídeo, eu sei que tem gente que especula,
no mercado, aí é outro perfil, é trader, aí é para você tirar uma renda, é profissão, é diferente. Aqui a gente está falando de investimento de longo prazo, então na primeira crisezinha que tiver, gente, pelo amor de Deus, não sai correndo igual um ratinho, não fica desesperado não, porque se você está na bolsa, é para rentabilizar ao longo prazo. Vale a pena se você puder esperar nesse longo prazo. Falando em longo prazo, estou aqui com o Henrique, Fala, que é o galera. meu outro Tudo convidado. Bom? É meu conterrâneo de BH, né, Henrique? Lá de BH também. Uai, a gente só encontra em São Paulo, a gente encontrou na Expert ali em julho, Foi. E aqui de novo, em BH, nada. Cara, mas é porque evento financeiro, até que teve um em BH que eu fui esses dias, acaba que é muito aqui em São Paulo, né? O mundo tá todo aqui. É, mas tudo bem, o café e pão de queijo a gente toma lá em BH, vamos marcar, sei, né? Com certeza. Olha só, gente, o Henrique, ele tem 21 anos e eu fiquei curiosa pra saber por que e quando que você se interessou pela Bolsa. Porque hoje ele até gera conteúdo também, tá? Então eu vou colocar as redes sociais dele aqui abaixo, da Kelinha Lourão também. Todas as redes sociais aqui abaixo. Henrique, eu vou te confessar uma coisa. Diga. Eu tenho uma grande inveja de você. Não, por quê? Porque você tem o favor tempo, juros sobre juros ainda, muito mais tempo, mas tudo bem, eu tenho Tem minhas muito filhas tempo também pra que eu tô correr montando aí as mesmo. não, você vai. Sua carteira ainda vai ter esse fator maravilhoso dos juros sobre juros do tempo. Então tá, mas me conta, por que você começou a investir e quando que foi? Bom, me apresentando um pouquinho, meu nome é Henrique Sturt, eu sou especialista em investimentos pela Ambima e fundador do HS Investimentos. Vai estar aqui na descrição e aqui embaixo do vídeo, mas eu comecei a investir, na verdade esse contato que eu tive com o mercado financeiro começou lá na faculdade, no primeiro semestre, na hora que eu tinha acabado de entrar, o professor estava dando aula de macroeconomia e falou de inflação. E eu nem tinha ideia direito o que era. Mas ele falou. falou. Curso de economia? Eu faço administração. Ah, administração. E aí tem uma pequena grade de economia, mas o professor falou: olha, se você tem dinheiro na inflação, ano passado, em 2016, você perdeu dinheiro. E se você tem dinheiro na poupança, na verdade, você perdeu dinheiro para a inflação, porque naquele ano a poupança rendeu 6%, a inflação tinha sido 10%. Então eu falei, tô perdendo dinheiro, o que eu posso fazer? Comecei a pesquisar alternativas, eu não sabia se mas existia. você já tinha dinheiro quando você entrou na faculdade? Eu era quebrada quando eu entrei na faculdade, você também Eu tinha um quer? pouquinho de dinheiro que minha avó juntou desde que eu nasci. Na poupança. Na poupança, ela foi juntando ali na poupança desde que eu nasci. E aí esse pouquinho eu tava... Vó, você não fez isso pra mim, vó? Ela tá lá no céu, minha avó, bolota. Aí, e aí esse dinheirinho que minha avó tinha juntado na poupança, desde que eu nasci, ele estava perdendo para a inflação. Eu comecei a pesquisar o que eu podia fazer com ele para não perder. Aí apaixonei pelo mercado financeiro, todas essas aplicações. Inclusive tem exatamente 2 anos que eu fiz meu primeiro investimento no Tesouro. Eu comprei um Tesouro IPCA, um Tesouro pré-fixado e depois um IPCA. E eu peguei uma época muito boa que a taxa de juros estava caindo e como meu título era pré-fixado, ele valorizou muito. Mas os próximos aportes não seriam tão vantajosos quanto esse, porque a Selic já estava em um patamar muito mais baixo. Então eu falei, olha, não, a renda... investimento. vou ter que mudar o perfil, eu sou bem agressivo também, mas a renda fixa não está mais tão vantajosa quanto era antes em termos nominais. Então eu comecei a pesquisar um pouco mais sobre a Bolsa e em abril do ano passado, de 2018, eu comprei minha primeira ação e desde lá eu estou migrando minha carteira cada vez mais para 100% em renda variável, tirando a reserva de emergência que fica ali na liquidez diária. Posso fazer uma pergunta íntima? Isso é quase uma pergunta íntima. Qual foi a sua primeira ação? Minha primeira ação... Pergunta íntima de mercado financeiro é essa, gente. Qual foi a sua primeira ação? Não é recomendação de compra, né, gente? Tem que falar isso em todo vídeo. Mas minha primeira ação foi o Banco Inter, lá no IPO. Comprei no dia do IPO. Eu não entrei de fato no IPO, mas depois que o mercado abriu, eu comprei ali a R$19, então de lá para cá deu uma valorizada bem expressiva. Bem legal. O Henrique lá no canal dele, ele foca em ações, né, Henrique? Que é o que ele gosta de investir. Fundos de investimento imobiliário você tem? Tenho também, eu tenho alguns, mas a grande parte da minha carteira está em ações. Eu tenho uma filosofia assim, de investimento que ações são mais arriscadas do que o fundo imobiliário, a volatilidade é muito maior, mas também tem um potencial de crescimento maior. Mas eu tendo a colocar em fundos imobiliários proporcional à minha idade.
Então, na medida que eu vou envelhecendo, eu vou aumentando a proporção de fundos imobiliários na minha carteira, porque eles são um pouco mais seguros. Tem uma fórmula para isso, não tem? Alguém lançou. Quem que é que lançou? Gente, olha, se foi você que lançou essa fórmula e você tá vendo esse vídeo, desculpa não te dar os créditos, você pode comentar aqui abaixo, porque eu não lembro quem falou, que eu acho que era pegar a idade menos 100, então você teria 80% de ações e 21% de fundos de investimento imobiliário. Exatamente. E à medida que for aumentando, eu li isso em algum lugar, sabe quando a pessoa fala li em algum livro? Eu vi isso em algum lugar e eu gostei, então você usa essa metodologia aí. Sim, eu não lembro exatamente onde que eu vi isso, mas é uma ideia muito boa, porque na hora que você estiver lá com 60 anos, você não vai ter mais 60% das ações na sua carteira. Os fundos imobiliários já vão ter invertido, vão ser mais representativos no total da sua carteira e isso dá uma segurança maior na hora de você investir. Porque eu acho que à medida que a idade vai avançando, você não quer arriscar tanto. Então, isso tem a ver realmente com a idade, com o risco que tu pode tomar. Exatamente. Se tu tem 20 anos e mora na casa dos teus pais, tu pode ser mais arriscado, porque se tu tiver uma quebra, assim... A sua reserva de emergência são seus pais. Exato. Se tu tiver uma quebra muito acentuada, tu ainda tem tempo e condições de correr atrás. Agora, uma pessoa que tem 60 anos se expor de uma forma 100% agressiva, aí já é complicado. Pode ter perdido dinheiro que lutou a vida inteira para conseguir. Com certeza a idade e a quantidade de exposição que tu vai ter ao risco faz todo sentido. Bom, no final das contas, trata-se tudo de diversificação. Né? Exatamente. Você tá diversificando, né, Henrique? Bem diversificado. E essa ideia de ficar cada vez mais, na medida que a gente vai envelhecendo em fundos imobiliários, vai muito com a ideia... A mentalidade que as pessoas têm que ter de fato na hora de investir, porque muitas pessoas começam buscando rentabilidade, mas não, o seu foco tem que ser adequar a sua carteira ao seu perfil de risco. Então as pessoas querem ter muita rentabilidade, mas às vezes ela tem um perfil um pouco mais conservador e vai ter que ficar ali na renda fixa, que hoje está pagando 5,5% ao ano. Então você tem que adequar a sua carteira ao seu perfil de risco e a rentabilidade é uma consequência disso e não o contrário. Primeiro o perfil, depois a rentabilidade. Exato. Então, no final, gente, trata-se de diversificação e a gente deu uma pausa aqui no vídeo porque eu queria de fato saber quem que tinha lançado aí essa ideia de à medida que a idade vai avançando, você pode seguir uma diversificação conforme esse avanço de idade e para a felicidade geral da nação, eu acho que eu descobri quem falou. Mentira, quem descobriu foi você. Tô pegando seus créditos, porque eu queria dar um crédito pra pessoa. Gente, eu sou muito preocupada com créditos, né? Acabei de pegar seus créditos e queria dar os créditos. Eu acho que é o Gustavo Cerbasi em algum dos livros dele. Gente, se não for, tentei dar o crédito pra pessoas certas. Por favor, me perdoem. Comentem aqui abaixo se vocês já conheciam essa forma de você ir balanceando a sua carteira conforme a idade. Né? Então, se você tem 20 anos, 20% de fundo de investimento imobiliário, 80% de ações. Se você já passou aí, eu que tenho 40% de fundo de investimento imobiliário, 60% de... Ao contrário? Me confundi? Mas não aí, tá certo. Aí não vai estar diversificado corretamente, vai estar só com fundo e ações, né? Aí entra aquelinha ali com o ouro e com o dólar. Então, é importante que você entenda todos os investimentos para você fazer uma boa diversificação. E proteger a sua carteira. Proteger. E curtir o vídeo e se inscrever no canal e ativar as notificações. É tão importante quanto você diversificar a carteira. Talvez não tanto pra você, mas pra mim, gente. Pô, dá uma moral aí, pessoal. Dá uma forcinha aí. Pô, tá trazendo os convidados, trazendo conteúdo pra vocês, mas de fato é para o YouTube entender que esse é um vídeo de conteúdo relevante para que ele entregue para mais pessoas. É importante que você tenha o trabalho de meio segundo de curtir o vídeo. Like não se diversifica, é 100%. Ouviu? É 100%. 100% então, de like. Curtir, compartilhar e comenta aqui se de fato é o Gustavo Cerbasi que falou isso ou se você tem alguma outra teoria de diversificação que seja interessante para que a gente traga alguém aqui, outros especialistas, outros influencers do mercado financeiro, para que a gente enriqueça esse canal aí para vocês investidores, porque o que eu trago aqui, gente, tem que ser bom para vocês. Então eu quero saber, gostaram do vídeo? Pode comentar, de verdade. Se não gostar, tá tudo bem. A gente vai se abraçar e chorar juntos. Pelo menos eu tenho 2 pessoas aqui. Eu duvido que vocês não vão gostar, gente. Conteúdo de qualidade, de investimento para que você invista melhor. E te vejo... antes disso, obrigada, gente. Eu que agradeço muito o convite. Contadora da Bolsa. Adorei o convite, muito obrigado. Eu adoro vir aqui, me sinto em casa. Lourão e Henricão agora. Agora virou Henricão também. Conterrâneo ali já, né? Lá de BH. É o Uai, fala galera, né? O seu lado é essa.
Exatamente. Acabei de criar a entrada dele, era só fala galera, mas como ele é de BH, o Y fala Coloca galera. um Y depois. Pessoal, muito obrigada por estar aqui no canal da Contadora da Bolsa e eu te vejo no próximo vídeo.